Aleluia. Aqui a palavra do Senhor vai dizer sobre a promessa. Aleluia. A promessa que Jesus, depois dele ter sofrido, padecido, depois que mataram ele e ele ressuscitou, ele estava com os seus discípulos e ele dizia para os seus discípulos que ele ia subir para o Pai. Aleluia. Mas que ele ia enviar a promessa do Pai, que era o Espírito Santo. Aleluia. E aqui vai dizer, e estando com ele, determinou-lhe que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse, que de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo com muito e depois desses dias. Aleluia. E quando o Senhor estava falando com eles, aleluia, ele foi levado aos céus, e uma nuvem foi ocultando, aleluia, Jesus, e Jesus deixou esse mundo e deixou a promessa que iria vir o Espírito Santo sobre a vida deles, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles aguardassem a promessa, aleluia, que Jesus estava subindo, mas o Espírito Santo ia descer e ia pousar sobre cada um deles. E eles estavam aguardando essa promessa de Jesus. E eles perseveraram na oração, na união, aleluia, buscando o Senhor, porque sabemos que a oração é poderosa sobre a vida de cada um de nós. E eles estavam a festa de Pentecoste. Essa festa ocorria 50 dias após a Páscoa e comemorava os cristãos, os judeus, aleluia, a festa judaica, Pentecoste. E eles estavam comemorando nessa festa, estavam todos juntos ali de Pentecoste. Foi quando de repente veio do céu um vento, aleluia, como de um vento impetuoso, aleluia, e encheu toda a casa, e de repente começou a pousar sobre cada um deles, aleluia, e cada um deles receberam como línguas de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, e ali a presença de Deus tomou a casa, ali eles foram todos cheios, aleluia, do Espírito Santo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam todos na união, estavam todos ali esperando a promessa, aleluia. E nessa noite nós estamos todos reunidos no mesmo lugar, estamos todos perseverando na oração, esperando a promessa, que Jesus ele subiu, e ele diz, vou eu preparar um lugar, e ele já preparou este lugar, e eu voltarei para levar vós comigo, aleluia. Quando, aleluia, ali cumpriu a promessa do Senhor na vida deles, eles receberam força, eles receberam ousadia, eles receberam poder para pregar a palavra do Senhor. Ali eles foram cheios, ali nasceu a igreja do Senhor, porque Jesus ele andou, ele pregou a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, ele pregava a palavra e fazia milagre. Muitos sentavam, escutavam a palavra do Senhor. Aleluia. E muitos pegavam a palavra do Senhor e guardavam no coração. Aleluia. E seguia Jesus, os passos de Jesus. Muitos largavam tudo para servir e seguia Jesus. Aleluia. E muitas vezes hoje nós não queremos largar nada. Muitas vezes nós ficamos até presos no passado, fica preso em coisa, aleluia, que nos afasta de Jesus, aleluia, porque quando o Espírito Santo ele desceu sobre a vida do homem. O Espírito Santo, ele não está lá fora, ele está dentro de nós, aleluia. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Eu falei, Senhor, mas que palavra forte é essa? Como o Senhor vai me usar nessa palavra? Eu estou aqui na dispensação do Espírito Santo para Ele me usar como Ele quer, da maneira que Ele quiser. Aleluia. Porque quando o Espírito Santo vem para nós, nós não podemos sufocar o Espírito Santo.
Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com palavras que entristecem o Espírito Santo, porque Ele é santo. Aleluia. Ele veio como um vento, o Espírito Santo é como um vento impetuoso, um vento que veio e encheu a casa. E esse vento vem e enche essa casa que somos nós. Aleluia. E nós temos que estar cheio, não só aqui dentro da casa, mas nós temos que estar cheio também lá fora. Nós temos que estar cheio também dentro da nossa casa. Aleluia. Porque muitas vezes o vento vem, ele vai soprar sobre nós e vai levar nós em lugar que nós não quer ir. Mas o vento vem, ele sopra e ele leva. Aleluia. Nós não quer ir, mas nós somos, aleluia, conduzidos pelo Espírito Santo. Nós somos conduzidos por Jesus. Aleluia. Porque é Ele que guia nós, é Ele que nos leva. Aleluia. A palavra do Senhor em João 3 vai estar falando de uma conversa de Nicodemo com Jesus. Nicodemo, homem sábio na lei, mas muitas vezes, aleluia, nós pensamos que nós sabemos, mas nós não sabemos nada. Nós temos muito que aprender ainda com Jesus. E nós vamos aprender onde é dentro da palavra, porque Jesus é a palavra nos lava, a palavra nos purifica, a palavra nos santifica, a palavra tira nós da treva, como foi lido hoje, luz para o meu caminho. Aleluia, a tua palavra. A palavra do Senhor ilumina nós na escuridão que é este mundo. Porque, aleluia, quem anda de dia vê a luz do dia, mas quem anda à noite não vê a luz. Mas o Senhor nos conduz. Porque se nós vemos uma cobra, nós não vai querer pisar na cobra, porque nós sabemos que ela vai picar nós. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, nós vamos pensar até para falar. Nós vamos pensar até para responder. Porque a nossa boca às vezes amaldiçoa nós mesmos. A nossa boca amaldiçoa a nossa casa. O vento está soprando e nós está falando, não vai dar certo, não vou conseguir mais nada. O vento está soprando, nós quer deixar tudo. Aleluia, o vento está soprando, mas nós temos, aleluia, que olhar para o dono do vento. Porque o vento, ele sopra. Nós pode até escutar o ruído do vento, como nós escutamos o Espírito Santo que soa dentro de nós. Não faz isto, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que tira de nós coisa que nós não quer deixar. Aleluia. Tem coisa que nós não quer deixar de jeito nenhum. Não é o pastor que vai conseguir tirar de nós. Não é a pastora que vai conseguir tirar. Muitas vezes nós somos até conduzidos pelo Espírito Santo para estar falando, olha, não faz isso, é melhor assim, dá um conselho. Mas eu mesmo, eu penso até como eu vou dar o conselho. Eu já dou o conselho falando, se ficou ofendido, eu quero te pedir perdão. Porque é o perdão também que nós vamos alcançar a salvação. É o amor, é cuidar das vidas com amor, é cuidar de tudo que Deus colocou na nossa mão. Aleluia, glória a Deus. Uma vez, o encarregado meu falou, se você não fazer isso, dentro de 2 semanas eu vou te colocar você na rua. Porque, aleluia, o inimigo se levantou tanto contra o meu casamento, se levantou tanto, aleluia, que a ponto de uma firma que eu trabalhava há 5 anos, o meu encarregado chegou e falou, você divorcia do seu esposo, você larga dele. Aleluia, porque se você não largar dele, dentro de 2 semanas eu te ponho você na rua. Eu respondi para irmão, tem coisa que Jesus dá para nós não tem que abrir mão. Satanás, ele vem afligir, ele vem querer fazer coisa para nós largar a mão da bênção, mas não larga a bênção não, aleluia. Segura nas mãos de Jesus e não deixa a tua bênção não. Tudo que brilha não é ouro, irmão. Está brilhando, parece que é perfeito, mas não é perfeito não. O fim é perdição, é morte. A rosa, quando a gente olha a rosa, ela é linda, mas aperta ela, os espinhos vai ferir a sua mão, vai ferir a sua alma, vai te levar a angústia profunda, aleluia. Aleluia.
aqui está o dinheiro, aqui está uma vida boa, larga disso, não larga não. O diabo ele sopra para nós deixar. E a resposta foi essa: o poder Deus te deu, você usa como você quiser. Aleluia. Pois então, dentro de 2 semanas você está na rua. 2 semanas eu fui mandado embora. Eu perdi o meu emprego, mas eu estou com Jesus. Aleluia. Quando eu fui mandado embora, o Senhor levantou o vaso e falou: a porta do emprego para você fechou, você vai trabalhar para mim. Aleluia. Nada vai te faltar, eu vou te suprir. Aleluia. Amém. Eu não falei amém, porque tem coisa que fala com a gente e fala amém, a gente não quer. Mas o vento estava soprando para uma obra na nossa mão. O poder o Senhor nos deu para cuidar do povo dele. Faraó brigava, aleluia, por causa do povo. Faraó queria o povo, mas na verdade o povo não era nem de Faraó e nem de Moisés. O povo era de Deus. Aleluia. Aleluia, o poder Deus deu, mas nós temos que saber como que usa. Aleluia. O poder Deus te deu, você usa como você quer. E eu fui mandado embora, mas eu estou aqui com Jesus. Até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem dado graça. Mas eu não aceitei. Um dia eu estava pregando, estava em Sumaré fazendo uma visita. Deus usou o vaso e falou a mesma coisa. Quando a porta fecha. Aleluia. Mas quando Deus abre, Deus abre. Mas o importante, aleluia, é deixar o vento do Espírito Santo nos guiar. Aleluia. Nicodemo, ele não entendia. Ele foi lá, ele era um homem sábio, mas ele queria saber. E Jesus falou: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino do céu. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. A água simboliza a palavra, o Espírito Santo. Aleluia. E Nicodemo não entendia e falava: como pode ser isso? Pode a mulher entrar de novo no ventre e nascer de novo? Nascer, aleluia, do Espírito Santo, do Senhor Jesus, seguir a Jesus. Aleluia. E aí ele vai continuar dizendo: o vento sopra onde é e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vens nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. O vento ele está soprando, mas nós não sabemos para onde ele está indo. Nós não sabemos nem de onde ele está vindo, mas ele está soprando. O vento está soprando sobre a tua vida. A luta está grande sobre a tua vida e tu não sabe o que está acontecendo. Age diante dessa luta. Levanta, fica de pé diante dessa luta. Aleluia. Clama ao Senhor diante dessa luta. Meu Pai, o que fazer quando não há o que fazer? O vento está soprando. Eu não estou sabendo de onde está vindo esse vento. O que está vindo em minha direção, que está soprando sobre a minha casa, que está soprando sobre a minha vida, está abalando a minha estrutura. Eu já não sei mais o que fazer. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que basta cada dia o seu mal. Aleluia. O inimigo ele não cansa não para lutar contra o povo de Deus. Ele não cansa, ele tem as suas armadilhas, ele fica ali preparando. E ali ele joga discórdia no lar, ele joga contenda. Aleluia. Como eu sempre digo, o lar, o casamento é como um jardim. Eu tenho a minha rosa. Se eu não jogar água na minha rosa, se eu não, aleluia, se eu tratar a minha rosa de qualquer jeito, ela vai morrer. Aleluia, assim é o nosso casamento, assim é a nossa família. Se eu não plantar o amor verdadeiro no meio da minha família, se eu dar uma palavra no meu esposo, toma lá, dá cá, ele me responde, eu com arrogância, eu também respondo ele com arrogância, ele vai me ferir, eu também vou ferir ele. Vai chegar uma hora que o mal vai vencer. O mal vai vencer, porque nós não está tendo sabedoria, nós não está sendo sábia. Como eu sempre digo para ele, eu cheguei na sua vida não para andar nem na frente nem atrás, é lado a lado. Aleluia, Deus quando une a família é lado a lado, a mesa. Ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não chegar. A mesa é o símbolo
símbolo da união. Mas hoje em dia, não tem mesa não. Um senta no sofá, aleluia, para ficar uma comida, um garfo de comida na boca e conectado na rede social. Quando vai deitar na sua cama, vai para a rede social e esquece de conectar o céu. Muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor, em vez de nós estar prestando atenção na palavra que está sendo direcionada, entre uma palavra e outra, o Senhor está falando nos nossos corações, entre as oportunidades, os louvores, nós muitas vezes, nós fica conectado ao WhatsApp. Eu nem trago meu celular, eu nem trago meu celular para a igreja, porque se eu trazer o meu celular, eu vou receber tanta mensagem no WhatsApp, e quando eu penso que não, o WhatsApp vai me afastar do meu Deus. Vamos fugir daquilo que afasta nós do nosso Deus e vamos se achegar ao Senhor, porque quando nós chegamos ao Senhor, o Senhor chega a nós, aleluia. Às vezes nós pedimos tanto, Senhor, uma coisa, Senhor, sopra o vento favorável, porque quando o Senhor está no negócio, até o vento sopra para dar certo. Aleluia, glória a Deus. E aí nós pedimos, choramos, o Senhor põe aquela bênção na nossa mão. Aqui está a sua bênção. Aí nós vira as costas para Jesus. Eu falo isso por um pastor. Eu conheci um pastor, dirigiu uma igreja, e o pastor pedia muito para Deus uma caixa de som. E a vida do pastor, o sonho dele era uma caixa de som. Mas eu pensava que ele queria uma caixa de som, aleluia, era para louvar o nome do Senhor. O dia que o Senhor deu a caixa de som para esse pastor, não tinha ouvido que aguentava os rap que ele saía tocando pelas ruas fora. Largou o Senhor Jesus e foi, aleluia, embora com a bênção que o Senhor nos deu. Muitas vezes o Senhor nos dá a bênção e nós viramos as costas para aquilo que o Senhor nos deu, aleluia. Senhor, se o Senhor me dá um emprego, Jesus, eu vou te servir com mais fidelidade. Senhor, eu vou honrar a tua casa. Aí o Senhor dá um emprego e nós vira as costas para as coisas do Senhor. E esquece daquele voto que nós fizemos, que é melhor não votar do que votar na presença do anjo e depois virar as costas. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos deixar, aleluia, que o vento do Espírito Santo sopra sobre nós, aleluia, e nos conduz, aleluia, à presença do Senhor. Porque o Espírito Santo, quando ele desceu ali em Pentecoste, que todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, aqueles homens começaram a olhar e falar assim: estão cheios de monstro, aleluia, estão embriagados. Eles começaram a olhar aquilo tudo muito estranho que estava acontecendo ali, porque ninguém entende os mistérios do céu, aleluia. E eles assustados, e aí Pedro se põe de pé e começa a pregar. Pedro, já cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, ele fica de pé e fala: varões e irmãos, aleluia, isso que vocês estão vendo aqui, aleluia, foi o que o Senhor prometeu lá em Joel, aleluia, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Fareis parecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ali Pedro já ficou de pé e já começou a falar de Jesus. Esse Jesus que esteve aqui entre nós, esse Jesus que pregou aqui a palavra do Senhor, a qual mataram esse Jesus, Deus, o seu Pai lá do céu ressuscitou ele, e ele já subiu.
aleluia. E aqui está cumprindo a promessa dele, ficar em Jerusalém, até que lá do alto seja concebido o Espírito Santo, aleluia. Ficar aí na posição que Deus te colocou, não fica, aleluia, pensando o que fazer, fica na posição que o Senhor te colocou, que lá do alto vai vir uma resposta, aleluia, lá do alto vai vir uma resposta do céu para cada um de nós, aleluia, porque é mais fácil desistir do que continuar, é mais fácil parar com tudo do que prosseguir, mas eles não, eles ficaram unidos ali na oração. E Pedro ficou de pé e fez aquele discurso, aquela pregação. Aleluia. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que quase 3.000 almas, ouviu a palavra do Senhor. Aleluia, foram batizados. E receberam a palavra do Senhor de bom agrado. Aleluia, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor e muitas maravilhas, sinais que fazia pelos apóstolos. Aleluia. Então ali Pedro, ele ganhou quase 3.000 almas na pregação que ele fez ali, e aquele povo se juntaram. Jesus falava, João, ele batiza com água, mas o Senhor Jesus é aquele, João, ele diz que aquele que ia vir, ia batizar com fogo, que ele não era digno nem de desatar a sandália de seus pés, aleluia. Então Jesus ia vir, ia batizar com fogo, glória a Deus, e ali eles receberam o vento, a presença do Espírito Santo. Ali Pedro já saiu, ele, aleluia, curou, ele profetizou, aleluia, e teve pessoas que passou a ser curado através das orações de Pedro e dos apóstolos, aleluia. Quando o vento, ele quer vir e soprar o vento do Espírito Santo, ele leva o homem à conversão. Atos 8:13, Saulo, ele aleluia, ele assolava a igreja, ele perseguia a igreja, ele entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e encerrava na prisão, até que Estevão, quando Saulo, ele participou da morte de Estevão, e Estevão foi morto a pedrada, e Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia, ele estava ali perdoando o seu assassino. Pedro, Saulo, aleluia, quando, aleluia, Jesus, como eu não vou ele foi morto a pedrada, aleluia, e quando ele olhou para o céu, ele diz, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. O Senhor já estava esperando, aleluia, o servo dele para a glória do Senhor. E ali ele perdoou aqueles que estavam matando, levando pedrada e perdoando, levando pedrada e perdoando, levando pedrada e perdoando. Irmãos, é Estevão, aleluia, às vezes a minha memória, Estevão, ele levou pedrada, levando pedrada e perdoando. E hoje nós não queremos levar pedrada, hoje as pedradas vêm, ardem as nossas costas, nós não queremos nem perdoar. Mas quem não se tornar como uma criança, não vai herdar o reino do céu. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Pedro, tão cheio do Espírito Santo, que quando ele ia passando assim, ó, eles iam colocando os enfermos assim na beira do caminho dele, e ele ia passando e a sombra dele ia curando. A sombra de Pedro, mas porque era a presença do Senhor que andava com ele. A sombra de Pedro curava. Não é que a sombra de Pedro curava, mas é a presença, aleluia, que estava na vida de Pedro, porque ele recebeu esse vento, essa presença do Senhor. E assim somos nós, aonde nós passar, que nós temos que levar a presença, aleluia. Eles perseveraram na oração, esperando a promessa do Senhor
ser cumprida, aleluia, naqueles dias. E esse é o mesmo Deus, que Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Jesus que andou na terra, Ele é o Jesus que esteve aqui. Não é que a pessoa, quando vem para a igreja e resolve servir a Jesus, vem aqui, entrega a sua vida ao Senhor, já quer batizar, já quer participar do Partir do Pão, da Santa Ceia, que é uma aliança que nós renova com o Senhor todo dia. Não é que nós pregou a palavra do Senhor, nós somos bons, não. É o Espírito Santo que convenceu aquele coração. É o Espírito Santo, aleluia, que convence. Porque Saulo, ele arrastava aquelas pessoas, aleluia, ele fazia mal. Ele não estava nem aí, ele queria matar mesmo, ele queria prender, ele queria acabar com aquele povo falando de Deus. Mas o vento veio e soprou sobre a vida de Saulo, e ele passou a ser perseguido por amor a Cristo. Aleluia. Tem um louvor que diz: pode perseguir, o povo de Deus sempre vencerá. Nada deste mundo do amor de Deus nos separará. Todos os cristãos em todos os tempos foram perseguidos. Prisões e açoite, morte na fogueira não foram vencidos. Mas ainda hoje o crente fiel, perseguidos são. Estão revestidos com o Espírito Santo e vitória terão. Aleluia. Então pode perseguir, deixa perseguir. Aleluia, glória a Deus. Ninguém morre se não chegou o tempo. Se chegou o tempo e Deus permitir, nós vamos para o Senhor. Mas não vamos temer o mal, porque a palavra do Senhor aqui em Eclesiastes 11 diz assim, 4. Eclesiastes 11, 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca cegará. Aleluia. Não fica aí parado, aleluia, só observando o vento. O vento está soprando, aleluia, eu estou sentado, eu estou deitado. Não, se levanta, aleluia, vai buscar o Senhor, pergunta o Senhor. Não tem aquele louvor, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, aleluia, como Zaqueu, aleluia, eu quero subir mais alto, só para te ver, Senhor. Aí o Senhor vem e mexe na nossa estrutura. E nós, em vez de nós aprender com erro, nós só vamos errando. Mexe na minha estrutura. Às vezes é necessário Deus mexer na nossa estrutura. Às vezes é necessário o Senhor tirar coisinhas do lugar. Às vezes é necessário o vento vir soprar e tirar tudo do lugar. O vento vem e sopra, nós perde tudo. Perde telhado, perde tudo. Mas quando nós perdemos o telhado é para olhar para o céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É o momento que nós criamos uma dependência do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer, o homem ele não recebe coisa alguma se do céu não for dado. Se o céu não me dá, eu não vou receber coisa nenhuma. Aleluia. Se o Espírito Santo não vir aqui dirigir esse culto, se o Espírito Santo não tomar a minha boca aqui para me direcionar uma palavra, dentro da palavra aos irmãos, eu não consigo nem subir aqui. Meu coração já fica tremendo. Pergunta para o meu esposo, é para pregar aqui nessa igreja, minha barriga já começa a doer, não é? Aleluia. E eu fico... Irmão, não é fácil, é a palavra do Senhor, é muito fácil, o meu testemunho é muito grande. Se eu for falar para os irmãos do meu testemunho, os irmãos ficam assim, aleluia. Mas o Senhor, o Espírito Santo foi lá e me convenceu do meu pecado. A minha pastora, quando eu cheguei com muita sabedoria, que eu quero sempre aprender muito com ela, que eu aprendi muito, ela não me aceitava, eu nas condições que eu cheguei. Mas nas condições que eu cheguei, aquelas condições eu queria continuar. Eu falava, mas foi uma coisa de mim e o Senhor, porque ela jejuou e o Senhor tirou de mim. Às vezes nós queremos atacar pedra, mas nós temos aqui ir para a oração e pedir para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vocês querem se espelhar?
espelha na pastora de vocês, espelha. Vocês querem se espelhar? Espelhe na regente de vocês, ela é o espelho de vocês, espelha nela, espelha no pastor, aleluia. Aí quando eu cheguei, eu falava com a minha pastora, eu não vou deixar minha correntinha, eu não vou deixar minhas pulseiras, não vou deixar meu brinco, eu não vou deixar minhas coisas. Para mim ver uma pessoa eu tinha que estar maquiada, porque eu achava que eu estava linda só maquiada. Eu não deixava ninguém me ver assim. E eu tinha coisinhas comigo, que uma maldade que morava só no profundo do meu coração, que só o meu pai em secreto via o que eu fazia. Não precisava, aleluia, a pessoa fazer nada não, eu colava na pessoa, ia fazer a maldade para a pessoa, ia queimar vela, quase matei a minha filha, queimando vela dentro de casa, invocando espírito para dentro da minha casa, que eu achava que aquilo era mais fácil, eu achava que aquilo era melhor, aleluia, glória a Deus, e ali eu pensava que eu estava enganando as pessoas da igreja, mas ninguém engana o Senhor. Posso enganar o meu pastor, a minha pastora, mas a palavra do Senhor vai dizer que o meu Deus, Ele tem os olhos como chama de fogo. A palavra do Senhor lá em Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sonda, para onde eu vou fugir da Tua presença? Se eu descer lá embaixo, o Senhor está. Se eu subir lá em cima, o Senhor está. Eu não tenho para onde fugir não. Aleluia, meu pai só falava: Talita, você comprou maço de vela amarela, causar desespero. Talita, você comprou maço de vela vermelha, porque eu queria maldade. Era tanta coisa, tanta maldade, eu ia lá, comprava tudo aquilo. Aleluia, e aproximava da pessoa para ver, abraçava a pessoa para ver o mal acontecer, na data certa acontecia, e eu achava aquilo tudo muito lindo, aleluia, glória a Deus. Mas quando o Senhor tem um chamado na vida do homem, na vida da mulher, não adianta fugir não, aleluia. Nós somos poderosos sim, mas com Jesus, porque o dia que eu fui mexer com uma pessoa que ia para a igreja, só porque a pessoa ia para a igreja, o Espírito chegou em mim e falou: não adianta, porque aquela pessoa vai para a igreja, e o Espírito daquela igreja, o Espírito, aleluia, o santo lá da igreja é mais forte do que nós, irmãos, aleluia. Até o inferno reconhece que Deus é mais forte, aleluia. É esse Deus que eu quero, aleluia. Oriande canta, decanta, aleluia. E naquele momento eu pedi a foto daquela pessoa, levei até a igreja Deus é Amor e coloquei na caixinha de oração. Cheguei na igreja doente porque eu bebia pinga. Minha mãe olhava e falava: essa aí não é nada. Eu chegava nos braços de desconhecido na casa da minha mãe. No outro dia eu não sabia nem quem me levou. No outro dia eu estava conversando com pessoa que me batia, porque quando eu bebia, eu recebia um espírito que eu ficava fora de mim. Eu fiz coisa que até hoje, se perguntar para mim que eu fiz, eu vou falar que eu não fiz, eu vou morrer falando que eu não fiz, porque o homem, quando ele se entrega para Satanás, ele vira cavalo, ele vira escravo, aleluia. E eu pegava aquela garrafa de pinga e pegava aquele sertanejo doido e ficava ali só bebendo. Não queria saber de homem não, eu queria era beber, aleluia, não queria ninguém. Mas a partir do momento que eu bebia não sei quanto, irmãos, eu acordava, até meu tênis tinha roubado, tinha levado até minhas roupas. Eu acordava com vestido de grávida, com vestido doido, e a minha mãe falava: essa menina não é nada, não dou nada para essa menina. Ninguém dava nada por mim, porque eu era viciada mesmo na pinga, no cigarro. Eu dei o primeiro trago, eu fui para o inferno no momento e voltei viciada. Quando eu voltei, não conseguia mais ficar sem fumar. E quando, aleluia, eu começava a fumar e não tinha cigarro, eu saía vendendo tudo que tinha em casa, eu queria era fumar.
E tudo que eu fazia, eu tinha que fumar. Eu era escrava do vício, aleluia. Mas quem fez isso foi o Senhor. Eu bati de frente com a minha pastora: não mexe na minha roupa, não mexe com o meu jeito, eu não vou mudar, essa sou eu e assim eu quero. Esse era meu pensamento. Mas ela: Thalita, louva o Senhor que eu não vou falar nada para você não, aleluia. Eu dei muito trabalho para minha pastora, aleluia. Mas o Senhor, através das orações dela, o Senhor trabalhou na minha vida. Através das orações dela, o dia que eu bebi a pinga, eu fiquei presa no inferno, tudo escuro, as grades, e eu gritava: Jesus, me tira daqui que eu vou ser tua serva. O cadeado fez pá, a grade abriu, e eu acordei, irmãos, com uma roupa esquisita, humilhante. A minha colega que bebeu comigo tinha me roubado, eu tinha apanhado a menina, conversando com ela, queria saber quem levou minha roupa. Ela falou assim: você está conversando com ela, ela te bateu em você ontem. Por que você me bateu? Você me bateu? É assim, o homem, aleluia, sem o Espírito Santo, ele é como a folha seca que vai para onde o vento leva. Hoje eu não estou aqui para me criticar ninguém, não. Hoje eu sei a podridão, tirou-me de um lamaçal, aleluia. Esperei com paciência no Senhor, a minha pastora esperou com paciência, e o Senhor ouviu o clamor da minha pastora. O Senhor não vai ouvir o seu clamor? Aleluia. O vento soprava na minha vida de um jeito que me levava para a morte. Era 1 hora, 2 horas, eu estava andando beira-pista sem medo de ninguém. Eu só queria que alguém aparecesse perto de mim para mim brincar, para mim dar um susto. Tinha vez que eu vestia todo de preto, colocava capuz e saía escondendo atrás das árvores, correndo um risco para assustar a pessoa. Irmãos, eu saía correndo atrás das pessoas, as pessoas saíam correndo de mim, eu correndo atrás: vou te pegar. Quem fazia isso comigo era o inimigo para tirar a minha vida, aleluia. Mas o Senhor me escondeu. O vento que soprou sobre a vida de Saulo, que ele se tornou um Paulo e um grande pregador da palavra do Senhor, não pode soprar sobre a vida dos nossos filhos? O vento que soprou sobre a nossa vida e tirou nós de um lamaçal de lodo, aleluia. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Muitos vai ver o teu testemunho e vai confiar no Senhor. Olha o que ela era, olha o que ela é, aleluia. Nós não está aqui, não é porque nós quer, não. O único lugar que eu queria morar era no Moreira. Falar para mim morar no Moreira, arrumava briga comigo, aleluia, porque falava mal desse lugar. De tanto falar mal deste lugar, que ali na entrada do Valdir, eu estava indo com meu irmão, parecia um bicho, que parecia um boi, sem cabeça, riscando o pé no chão, parecia que ia partir em cima de nós, e nós saímos correndo, e eu: Jesus, livra nós. E aquele bicho sem cabeça, bufando, de aquilo entra na mente. Vamos desvaziar nossa mente, vamos encher de Deus, porque nós, o vizinho quem faz é nós, a convivência quem faz é nós, aleluia. A nossa mente é o poder da mente, aleluia. Eu creio, e o Senhor está cuidando da minha família, eu creio que o Senhor está cuidando do meu esposo, eu creio que Deus está cuidando dos meus filhos estão por aí, mas está nas mãos do Senhor. O vento do Espírito Santo vai soprar e o Senhor vai trazer. Aleluia. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Se eu olhar para o problema, irmão, eu nem saio de casa. Você liga a televisão, aleluia, tanta gente, morreu isso, morreu aquele, entrou aquele dentro de casa, é só notícia ruim. O mundo está de mal a pior, a palavra do Senhor está cumprindo, aleluia. A gente sai por aí: olha, mas que calor é esse? Eu falei: está escrito na palavra do Senhor, o sol vai ser aquecido. Ah, está escrito na palavra, tá, eu vou trazer. Eu saio por aí falando de Jesus, aleluia, glória a Deus. Assim como tu não sabe qual o caminho do ventre, nem como formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também sabes as obras, não sabem as obras que Deus faz, Todas as coisas o Senhor faz. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retira a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se é essa ou se é aquela, ou ambos, aleluia. Então, irmão, se eu observar as coisas,
eu não vou semear. Se eu ficar parado, estacionado, só olhando também e não fazer nada, eu preciso tomar uma atitude. Eu sou uma pessoa determinada. Nós temos que ser determinada. Chegou um dia que eu não estava aguentando mais. E nós somos assim. Quando nós não estamos aguentando mais, nós queremos tomar uma atitude. Mas nós não podemos tomar as decisões no vento. Se for para conversar com o seu esposo, com a sua esposa, senta e conversa. Eu faço isso com o meu. O Senhor me direciona muito na família. Eu sento com ele, ó, é assim, assim, assim. Vamos conversar, vamos resolver. E tem que olhar no rosto. Porque tem esposo que não olha no rosto da esposa, mas fica olhando no rosto dos demais aí na rua. Olha no rosto da sua esposa. Conversa com ela olhando no olhar dela, verá o quanto ela é linda. Conversa com o seu esposo, olha no rosto. Não é assim, eu quero falar que você está olhando a televisão. Porque tem pessoas que é tão fanata no jogo, aleluia, que não quer saber de nada, quer ver o jogo. Nós temos que olhar para Jesus. Eu não sou contra isso não sou contra. Mas tem um momento que nós temos que ter o tempo da mesa, o tempo da união. Vamos conversar, o vento está soprando sobre o nosso casamento. Eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo. Vamos conversar agora, vamos resolver, tem como resolver? Aleluia, porque essa aliança é com a obra do Senhor e com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tem momento que tem que sentar, tem que resolver. Não ficar só observando. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso me levantar desse chão. E eu fico rodando em torno de mim mesmo e não resolvo a minha vida. Tem momento que nós temos que se levantar. Vamos conversar, vamos resolver. Não vamos deixar o vento destruir, não. O que podemos, o Senhor, Ele me libertou eu de tudo esse mal. Eu estava aqui sentada, aqui o pastor começou com o testemunho dele, e eu já estava pedindo a Deus uma palavra para pregar aqui hoje, e o Senhor foi aquilo, irmão. O Espírito Santo, ele é um vento. Olha, nós não estamos vendo o Espírito Santo. Vocês estão vendo o Espírito Santo? Não, mas está sentindo. Está sentindo o Espírito Santo. Aleluia. Vocês estão vendo o vento? Não está vendo, mas está sentindo. O vento, ele está soprando, a gente escuta até o ruído do vento. Nós possamos escutar até o Espírito Santo. Quando as pessoas falam assim, Deus falou comigo, nós pensamos que Deus falou assim, não. O Senhor, Ele falou no seu coração. Essa tempestade que você está passando, essa tempestade está passando. Essa enfermidade está passando. Aleluia, essa prova está passando. Coloca dentro do seu coração, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Aleluia, o Senhor levanta um vaso e fala, aleluia, vai vencer em nome do Senhor Jesus. Aleluia, quem me convenceu, tirou, aquilo um dia falou para mim, tira isso. Eu fui tirando, mas isso aí é um particular meu e Deus. Irmãos, entenda, eu não estou criticando os irmãos que usam, aleluia, porque quem convence o homem que Deus não está se agradando é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que fala, não usa mais isso. Hoje, quando eu olho para mim mesmo, eu vou olhar algumas fotos minhas, eu falo, Jesus, era eu que andava assim. Meu Deus, eu não via erro nenhum em mim. Aleluia, mas eu andava assim. E quem sou eu hoje para criticar as pessoas que andam assim? Eu tenho que abraçar, aleluia, eu tenho que ajudar, porque se eu, aleluia, passei por tudo isso, e o Senhor me ajudou, por que eu não vou ajudar, aleluia, ter sabedoria para cuidar do povo de Deus, aleluia. Então quem convence, nem vou olhar para o esboço, porque isso que some tudo na minha frente aqui. Quem convence o homem, aleluia, do que está no coração, do que está fazendo é o Espírito Santo. Às vezes a gente olha assim e fala, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu aqui, nessa posição, o Senhor, Ele nos direciona para fazer algo na obra dEle. O Senhor entrega algo na nossa mão. Aleluia. E quando o Senhor entrega na nossa mão, nós temos que fazer. Nós não temos que observar o vento. Vamos fazer para o Senhor aquilo que o Senhor confiou. Se o pastor te direcionou a você e falou, olha, faça isso na casa do Senhor, faça. Aleluia, às vezes até para servir uma água aqui, uma coisa tão pequena, mas se torna gigante para o Senhor. Porque a obra é do Senhor. O seu pai que está vendo em secreto o que está fazendo, a limpeza da igreja.
Irmãos, aleluia, os irmãos chegam aqui, a igreja está limpinha, está cheirosa, está lindinha, não está? Ah, o irmão aqui, ó, o irmão vem aqui, deixa a igreja linda para o Senhor. Aleluia, um servo do Senhor. Vem aqui cedo, aqui, ó, chega lá, mãe, a casa do pai está limpinha. O maior salário está aí, é cuidar das coisas do Senhor. Porque Jesus diz assim, aleluia, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Por que não a nossa comida é fazer a vontade do nosso Deus que nos enviou? Porque quem colocou no coração do irmão foi o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O amor, o carinho que ele tem com as coisas do Senhor. Acha que o vento também não está soprando para ele? O inimigo pode estar até furioso do que ele faz na casa do Senhor. Mas a bênção é grande. Ele está esperando uma resposta do céu. Irmão, orai, declamas, tu decanta, levanta a tua mão agora em nome do Senhor Jesus, que eu vou profetizar esse envelope, essa bênção assinada pelas mãos poderosas do Senhor na sua direção. Tome posse dessa vitória, porque nem tudo está perdido. Tem um Deus que te vê, tem um Deus que contempla o profundo teu coração. Meu Pai, eu preciso, o Senhor sabe da tua necessidade, e Ele é Pai para te sustentar, Ele é o seu Pai para cuidar de ti. Por mais que o vento está soprando, aleluia, glória a Deus, mas eu quero te dizer que esse vento está soprando, aleluia, para a glória do Senhor, aleluia, para a honra e a glória do nome dEle, que o nome dEle vai ser glorificado através desse vento, aleluia, porque se não passar pela provação, aleluia, não vai ver quão grande é o seu Deus, aleluia. Se tu não passar, como tu vai saber? Se tu não ficar doente, como tu vai saber do Deus que cura, que está te curando nessa noite, aleluia, glória a Deus. Se tu não passar, como tu vai saber? O Deus que abre o mar, esse Deus que abre o mar, está abrindo o mar na tua vida, o mar de problema que tem vindo para te sufocar, aleluia, para te paralisar, essa dor no corpo, aleluia, nessa noite, esse vento sopra sobre a tua vida, aleluia, e tome posse da bênção e da vitória, aleluia. Às vezes nós pedimos tanto uma coisa para o Senhor, e quando o Senhor dá, irmão, vamos abraçar e vamos cuidar. Isso serve de experiência, o meu testemunho, eu não gosto muito de falar. Se você não divorciar, se você não largar, dentro de 2 semanas eu te ponho na rua. E aí, irmão, meu emprego, meu ganha-pão. E se eu largasse tudo que o Senhor me deu para pegar aquilo que o inimigo estava querendo me dar, ia prosperar? Não ia prosperar. Aleluia. Olha, nessa caminhada, pode me procurar para ver se eu tenho mensageiro. Não tenho. Porque era uma brecha que o inimigo entrava no mensageiro. Ah, você é linda, eu vou ir na igreja porque eu quero te ver. Vai lá na igreja, o corpo de obreiro vai te receber com carinho. Vai lá, meu esposo, o pastor Nilson, vai estar lá. E quando eu comecei a ver que aquilo, eu comecei a receber coraçãozinho. Eu falei, peraí, está repreendido em nome de Jesus, aleluia. Acabou a mensageiro, aleluia, está lá o Face, para a honra e a glória do nome do Senhor. WhatsApp, depende, a gente vai bloqueando, tem que tomar cuidado. Aleluia, porque o mundo é mau, o inimigo quer tragar. O passarinheiro, ele não tem pressa. Aleluia. Ah, mas o que você viu nele é assim, o inimigo quer nos diminuir. Aleluia. O que você viu nele, o que? Me fala aí, aleluia. Eu falei tudo que faltava em mim. É, irmão, é tudo que faltava em mim. Eu não sou princesa linda, não. Eu sou cheia de defeito. Mas por que o inimigo estava querendo fazer aquilo? É para destruir a obra do Senhor. Olha para a sua casa, olha para a tua vida, olha para o teu coração, olha para o teu interior. Aleluia, porque a palavra do Senhor vai dizer que tudo que o homem tem que guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Tem muitos que estão infartando dentro da sua própria casa por causa
causa de palavra, por causa de desprezo, aleluia, por causa de tanta coisa, aleluia. E o inimigo está ali, a maldade está ali, aleluia, porque o snol está ali para atrapalhar a sua vida, aleluia. Então, chora os pés de Jesus, como diz o louvor aqui, aleluia, chora que a vitória vem, chora que a vitória vem. Não deixa a chama do amor apagar, não deixa a chama do Espírito apagar na sua vida. Deixa o vento, aleluia, do Senhor te conduzir, aleluia. Deixa o Espírito Santo que vem suave sobre nós, aleluia. Irmãos, aleluia, nós não está vendo o Espírito, a palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Não devemos sufocar o Espírito Santo, porque eu já vi pessoas falar, eu moro numa casa tão linda, eu tenho tudo, mas eu não tenho alegria. Queria morar num barraco, queria morar num cômodo, mas queria ter alegria. Alegria não pode ir embora, nós temos que ter alegria, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Quando o vento vem e sopra sobre nós, ele vai, ninguém sabe onde ele veio. E assim são nós vivemos por fé e não por vista. Sabemos que quando nós sair desse corpo, nós vamos estar eternamente com o Senhor. Mas nós não sabemos como que vai ser, mas a palavra do Senhor diz que lá é paz, lá é alegria, lá é gozo. A porta do céu é uma só, todos nós vamos passar por essa porta. A porta do céu, Pai é Deus, Jesus é um só, todos nós vamos estar lá. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós naquele grande dia, nós vamos dar conta das palavras. Nós temos que tomar cuidado com as palavras. A palavra do Senhor diz, nós vamos dar conta das palavras que foi lançada no oculto. As palavras, aleluia, que nós lançamos sozinho no oculto, nós vamos, naquele dia vai estar ali, diante de nós. No tribunal do Senhor, muitos pregadores que estavam aqui pregando a palavra do Senhor naquele dia, nós vamos ver se ele estava aqui pregando a palavra do Senhor, aqui como foi falado aqui no último dia da campanha, no segundo dia da campanha, aqui é um grande pregador da palavra do Senhor, e lá fora oprima a esposa, oprima o esposo, lá fora pronuncia a palavra, lançando maldição para dentro da sua casa, porque o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Aleluia, o Senhor Ele quer que nós abra a porta do nosso coração, para que Ele venha e entra, mas o inimigo não. O inimigo basta uma brechinha, ele entra e se deixar ele deita até no meio do casal. Se deixar ele deita, ele tira a esposa da cama, tira o esposo. Uma vez eu estava com raiva, eu fui deitar sozinha num quarto lá. O diabo veio e deitou, ainda jogou as pernas em cima de mim e foi me apertando para baixo, que eu olho, não vi nada. Rapidinho eu corri para o canto da cama dele, Jesus misericórdia. Aleluia, aí o Senhor falou comigo, aleluia. Nós não devemos deixar a nossa cama, não devemos dar brecha para o inimigo. Não deixe o sol expor sobre a ira. Não deixe que muitas vezes a pessoa quer dormir com raiva, não pede perdão. Aleluia, o inimigo fica lançando, falando no ouvido, se suicida, se corta. O Senhor já me direcionou uma pessoa e falou, para de dar sangue para o diabo. No momento que a pessoa está se cortando, o inimigo está se alimentando do seu sangue. Está se alimentando da sua dor. Ah, é mais fácil eu me cortar, porque a dor que eu sinto aqui é tão grande, que aqui parece que vai aliviar aqui. É mentira de Satanás. Para com isso, aleluia. Nós temos que se jogar para o Senhor. Fazer que nem o irmão falou. Levanta de manhã, pega um copo com água e fala, Senhor Jesus, me cura. Senhor Jesus, me consagra o meu dia ao Senhor. Senhor Jesus, eu vou tomar essa água. Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor está me curando. Eu creio, Senhor, que o Senhor está cuidando desse meu dia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia, Ele tudo fará. Aleluia, quando nós entrega, nós descansa. Eu tenho bagagem para pregar sobre família, irmãos, porque eu sofri muito na família. Eu saí correndo desenfreada, cuidando da obra do Senhor, mas não cuidava mais da minha casa, não cuidava mais dos meus. Para mim, tudo que eu estava pregando em São Paulo, estava fazendo obra missionária, sem ser missionária. E quando eu pensei que não, eu era tola, porque enquanto eu estava lá fora,
fazendo as coisas, pregando, subindo o monte. Uma vez eu saí em contenda do monte, indo para o monte. Não vai, eu vou, você não manda em mim. Se você não vai, não me peça a mim. Eu era assim, eu era arrogante e fui. Cheguei lá, quando foi na primeira oração, Satanás segurou pelas canelas e eu pulava que nem gente grande e ele não soltava. A missionária teve que orar o tempo todo comigo, até a madrugada, abraçada comigo ali, irmão. Porque a opressão foi muito grande, que a gente não deve andar em contenda. Aleluia. Sempre que meu esposo sai e meus filhos já falam, Deus te proteja. Aleluia, glória a Deus. Então, o que eu pensava que eu estava fazendo de bom, eu estava sendo uma tola dentro de casa. Porque quando eu ganhava um buquê de flores, eu jogava lá, tudo lá fora, com chocolate e tudo. As criançadas gostavam, o Senhor mandou dar o testemunho, eu vou dar. As criançadas saíam tudo correndo, meus filhos, tá chocolate, né? Aleluia, porque eu era arrogante. Minha pastora falou um dia, Thalita, o que você está fazendo aí? Um dia você vai sentir vontade de ganhar uma caneta e falar, Deus te abençoe por essa caneta, você não vai ganhar. Porque o que você está fazendo, a gente nunca deve fazer isso, mas não escutava ninguém. Porque eu achava que aquilo estava bom. Aleluia, mas não estava bom não. Porque a destruição veio. E quando eu pensava que eu era amada, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Não existe não, porque para mim não existia. Eu pensava que eu tinha tudo aos meus pés. O Senhor permitiu que eu perdesse tudo. Perdi tudo. Aleluia, perdi tudo. Uma vida de 18 anos, perdi tudo. E voltei para o final da fila. E aleluia. E a partir do momento que eu deitei nos braços do Senhor e deixei o Senhor me conduzir, hoje estou aqui falando para a igreja que o Espírito Santo fez na minha vida, Ele vai fazer na vida de todos. Apenas, aleluia, se entrega para o Senhor e o resto o Senhor fará. Não tenha vergonha, porque eu não sentia vergonha que eu tinha os vícios, eu não tinha, aleluia. Mas eu era muito criticada, porque eu ia para a igreja, glorificava. Chegava em casa, acendia o cigarro e as pessoas ficavam me criticando. Chegava um momento que eu ia fumar só dentro de casa, drogas, essas coisas não experimentei. Eu ficava só dentro de casa fumando, mas eu saía com cheiro, né? Aleluia. E eu chorava para Jesus me libertar. E comecei uma campanha. No último dia da campanha, algo falou no meu coração. Joga esse cigarro fora, não pega nunca mais. Pum, eu joguei, nunca mais, até no dia de hoje. E eu glorifico o Senhor. E o que Deus fez, Ele fará na vida de cada um. E eu agradeço em nome de Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.